Professor, sua aula é cansativa, você fala muito e fala devagar. Essa foi uma das coisas que me disseram, eu vou responder cada uma delas aqui nesse vídeo. Quem me falou isso aí foi um estudante do 9º ano do ensino fundamental, numa turma que eu dou aula presencial. Ficou curioso? Então fica até o final, que tem várias aí que, olha, complicado responder. Olá, tudo bom contigo? Eu espero que sim, professor Fernando aqui do Cafemática para mais um vídeo, dessa vez especial pelo seguinte motivo. Hoje, dia 21 de julho, é o meu aniversário. Eu tô fazendo 35 anos e eu achei uma ótima forma responder esses estudantes em relação a algumas coisas que eles me disseram. Se você for professor ou professora, manda esse vídeo aqui no grupo da sala dos professores, porque eu tenho certeza que algumas respostas vão caber como uma luva para sua sala de aula e para a sala de aula dos seus colegas também. E algumas pessoas me falaram algumas coisas de forma anônima, por escrito, e a pedido meu. Eu que pedi para que eles criticassem, para que eles avaliassem a minha aula, para que comentassem a respeito. Então, eu aqui pedi isso daí, e todas as coisas ditas, eu acredito que foram de forma educada, apesar de algumas críticas serem meio duras, como essa aí do início do vídeo. Mas eu vou responder cada uma delas. Começando aqui com: o som do microfone é muito alto, professor. 4 alunos falaram isso, eles estão se referindo a esse som aqui, ó. Vou responder a pergunta já dizendo como é que eu utilizo, como que é o som, como é que eu utilizo. Ele funciona por Bluetooth. Esse daqui é o transmissor, né, o nosso microfone, vai transmitir o som. Coloco aqui, puxo para cá, e isso daqui fica no meu bolso. E essa outra caixinha aqui é o receptor, vai receber o sinal e vai transmitir para a caixa de som. E aí alguns alunos acreditam que é um pouco alto o som, porque às vezes alguns alunos começam a conversar e a gente tem que aumentar um pouquinho o volume da voz para ser ouvido. Só que quando você está de microfone, e às vezes você esquece disso, o som sai meio alto. Além disso, é possível ouvir o que eu estou falando ali na sala inteira, mesmo que eu esteja falando baixinho. E adivinha só, além de gostar de falar baixo, isso também é uma forma de você preservar a sua ferramenta de trabalho, que é a sua voz. Então eu preciso falar no microfone. Se em algum momento ou outro a gente acaba excedendo, é porque a gente precisa. Nenhum professor que você passar em frente de uma sala vai estar falando alto pra caramba a troco de nada, né? Normalmente é porque ele vai precisar falar mais alto do que outra pessoa ali que está conversando, para ver se a pessoa se toca e para de conversar. E às vezes a pessoa não se toca, então você tem que falar por mais tempo, assim, por mais alguns segundos, assim. Mas normalmente as pessoas entendem, né? Se você fala um pouco olhando ali pro aluno, ele vai entender. Eu vou te falar uma coisa, ter comprado esse microfone aqui antes de ter iniciado o período letivo foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque na quinta-feira, por exemplo, eu ministro aulas toda a parte da manhã e toda a parte da tarde, e chega no fim do dia, minha voz tá ok, tranquila, não preciso ficar gritando. Eu posso ali só aumentar um pouquinho mais o volume, se eu precisar falar num tom um pouco mais alto, e tranquilo, falo nesse volume aqui até o final da tarde. Preserva demais o professor. E caso você seja professor, professora e queira testar essa solução aí, tem link aqui na descrição, tá? Para você comprar diretamente do fornecedor que eu recomendo. 2 pessoas me disseram o seguinte: sua aula é cansativa, você fala muito e devagar. Por que a aula do professor muitas vezes acaba sendo cansativa? Porque existem muitos conceitos de matemática que são difíceis de mastigar. Na internet, por exemplo, as pessoas não escutam normalmente mais do que 1 minuto. Você que tá aí no vídeo, você é guerreiro de estar ouvindo o que eu tô falando até agora, porque a maioria da galera não tem concentração suficiente para escutar até o final. Às vezes uma frase, ela já se perde. E quanto mais cedo você inicia nas redes sociais, em vídeos rápidos, onde você vai logo, vai direto ao ponto, mostra logo, já passa pro próximo vídeo, já passa pro próximo, já passa pro próximo. Isso tá cada vez mais frenético, você tá viciando o seu cérebro a ir rápido de um assunto para o outro. Então, quando alguém está construindo uma linha de raciocínio, essa pessoa vai parecer lenta para você. E a construção do raciocínio matemático, ela é lenta, naturalmente, para quem está aprendendo pela primeira vez. Por que é cansativo? Porque existe um processo de aprendizagem, isso cansa mesmo, é normal. Por que eu falo muito? Porque matemática tem muito assunto. A gente precisa dar conta de todo esse assunto, né, no período de aula. E por que eu falo devagar? Porque se eu falar rápido pra caramba, ó, faz assim, 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 vai se tornar igual alguns memes que você vê da internet, né? Do professor falando aqui tchan tchan, aqui tchoin tchoin. Na verdade, ó, e aqui ó, tchan, e aqui ó, tome aqui ó, tchan, e aqui ó, tome, na verdade, ó. E aí viraliza essa parte só, do professor fazendo tchan tchan tchoin tchoin, indo rápido, e não viraliza toda a parte anterior que ele explicou como fazer aquele passo a passo, como que constrói tudo aquilo, por que
corta, né? Viraliza o barulhinho, o rapidinho, né? Toda essa informação jogada se torna viral. O professor que explica com calma não faz sucesso rápido, não viraliza, mas os alunos aprendem, mesmo aqueles que têm bastante dificuldade. É por isso que eu busco falar devagar. 2 pessoas disseram que gostam da minha aula, das minhas explicações e da interação que eu busco trazer junto com a turma. Muito obrigado vocês. Acho que é legal quando a gente tem uma aula interativa. Uma pessoa falou, eu não gosto de matemática, mas gosto do professor pelo carisma e paciência. Valeu, estamos meio caminho andados aí. Não basta só gostar do professor para você se dar bem em matemática, mas eu acredito que é um ótimo primeiro passo, porque fica mais fácil fazer essa ponte, né? E ter esse entendimento aí da matemática. Então fico feliz que você gosta do meu carisma e paciência aí. Valeu, tamo junto. Não gosto quando você me tira da sala à toa. Por exemplo, ao bocejar ou derrubar uma garrafa. Gente, a percepção que o aluno tem dele mesmo e a que o professor tem é diferente. Sabe por quê? O aluno, ele vai entender que ele fez isso aquela vez, né? Para ele só funciona, muitas vezes, o algo local que foi feito. Ele não vê que ele tá fazendo isso há bastante tempo. Esse negócio de derrubar garrafa em sala de aula mesmo, a pessoa derruba 1, 2, 3, 4, 10, 20... E na mesma aula. É proposital, é lógico que é proposital. Ninguém derruba tanto assim a garrafa. Então, o professor não é bobo, né? Se você foi tirado da sala para conversar na secretaria, para anotar, para conversar com os pais, tem um motivo, tá? E eu já tem mais críticas em relação a tirar da sala de aula, eu já vou dizer um pouco sobre isso também, que é o seguinte. Um dos maiores motivos de se tirar de sala de aula não é só por a pessoa estar atrapalhando ela mesma e a sala de aula, o restante, né? Mas também para que os pais saibam o que está acontecendo, para que quando chegar no final do processo educativo, né, quando você chega lá na avaliação, eles saibam o que aconteceu anteriormente, né, que eles entendam que houve todo um processo ali onde o aluno às vezes não está prestando atenção, foi para a secretaria porque não estava prestando atenção, não estava fazendo nada, ou então estava realmente atrapalhando, né, ou estava faltando com respeito. Então é raro esses momentos, mas acontecem, né? O professor não manda para a secretaria à toa. E no meu caso, posso falar por mim, é principalmente para que os pais fiquem cientes disso, porque não adianta nada ficar sabendo só no final e falar, não sabia que meu filho fazia isso. Porque o filho não vai contar a parte negativa do que ele faz, ele sempre vai contar a parte positiva. Fui bem, entreguei o trabalho, deu tudo certo, tirei uma nota boa. Ele nunca vai chegar pra você e falar, hoje eu atrapalhei bastante a aula do professor, fiquei derrubando a garrafa, consegui derrubar 30 vezes. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai contar. Então isso precisa ser, né, avisado aos pais também. 3 pessoas falaram assim, não precisa tirar da sala, é melhor outro caminho. E essas pessoas não disseram qual é o caminho. Gente, eu acho que o outro caminho que vocês não disseram é entender o porquê que a sua atenção está sendo chamada. Por exemplo, quando o professor pediu silêncio a primeira vez, não espera chegar na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª vez o pedido de silêncio, né? Aquele olhar, sabe aquele olhar que ninguém da sala percebeu que foi pra você e que o professor virou e falou assim, gente, vamos agora atenção aqui nessa parte que é importante. Ele falou olhando pra você. Aí você tá assim, esperando o momento dele virar de costas pra você continuar a conversa com o seu colega. Preste atenção no seu comportamento e para antes dele pedir a 2ª vez, a 3ª, te chamar pelo nome, né? Nunca nunca foi mandado pra secretaria do nada. Sempre tem um antes, né? Sempre tem algo que aconteceu várias e várias vezes ali. Então, é a gente ter atenção também com o que a gente está fazendo. Mas dá para você tirar algo positivo disso, que é a mudança de comportamento. É você entender o que aconteceu e mudar o comportamento. Porque se o professor está pegando no seu pé, é porque ele se importa com você. E, cara, igual eu falei pra minha turma, né? Quanto mais chato o professor, mais ele se importa contigo. E eu amo a minha turma. Então, assim, eu vou querer todos juntos, eu vou querer trazer todos sempre na explicação ali, eu vou querer a atenção de todo mundo, né? Não por mim, mas pelas pessoas, porque eu sei que quem não tá prestando atenção, depois vai se complicar. E é por isso que às vezes eu tiro de sala. Inclusive, tem um comentário aqui, agora você tá tirando menos de sala. Legal, no início você tirava muito. Verdade. Eu fui parando porque foi parando de ser necessário fazer isso. E isso é ótimo. Mas isso é graças a vocês. Não foi só uma mudança de comportamento minha. Foi uma mudança de comportamento da turma, que entendeu que tem que parar com esses entraves ali que atrapalham uma aula. Então, parabéns para vocês também. Uma pessoa falou assim que gostaria que eu deixasse mais com que os alunos fizessem os exercícios no quadro. Eu
confesso que eu também gostaria. Só que a gente tem a questão do tempo e da limitação. Então, assim, você tem um tempo de aula que se você não der conta daquele conteúdo, isso vai acumular, vai atrasar. Então, tem toda uma parte por trás desse planejamento das aulas que você não sabe como é que funciona ou nunca não parou para pensar sobre isso. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Você tem uma quantidade de conteúdo que tem que ser passado em sala de aula. Isso daí é cobrado da gente, até para fazer sentido a escola, né? Você tem uma quantidade de conteúdo que você precisa aprender naquele período de tempo. Então a gente precisa dar conta disso. Então se você ficar parando seja para chamar atenção, né? Por isso, até voltando um pouquinho no ponto anterior, se precisa parar muito para chamar a atenção da mesma pessoa, é por isso que eu tiro da sala. Porque se eu não posso ficar perdendo esse tempo, eu tenho que continuar conteúdo. Se a pessoa está atrapalhando a aula, ela tem que ser avisada disso e os pais também. Mais um motivo, tá? Que eu não falei anteriormente. E aí essa parte do exercício no quadro é muito legal, porém toma um tempo grande da aula. Até o momento de você pedir pra pessoa ir, até as pessoas chegarem, até elas desenvolverem ali, toma um tempo. Dá pra fazer às vezes, eu faço às vezes, mas assim, quando eu vejo que vai dar tempo. Eu queria que pudesse ser passado mais vezes no quadro também. 2 pessoas falaram que eu repito demais as mesmas coisas e isso torna a aula tediosa. Provavelmente essas pessoas têm facilidade com a matemática e elas não precisam de mais de uma explicação a respeito daquele assunto. Agora, entenda o seguinte, você está numa sala de aula que tem muita gente, que tem muita dificuldade. Às vezes tem pessoas, né, que não sabem, esquecem, não treinam, então elas têm dificuldade em partes da conta que você já entendeu como fazer faz muito tempo. Então, se você está achando tediosa a aula, isso de certa forma é bom, porque meio que o aprendizado funciona assim, né? Você tem 2 extremos ali, eu costumo falar isso pra galera. Você tem a pessoa que não sabe nada daquele assunto, então pra ela vai ser chato, porque ela não entendeu nada ainda, então vai ficar difícil, vai ficar cansativo, tem esse extremo, e aí ela vai começar a entender, vai perceber que precisa estudar mais, vai fazer os exercícios, vai aprender o que foi dito, vai conseguir fazer sozinho, vai desenvolver, vai conseguir até explicar pra outra pessoa aquilo. Então ela passou por todo esse processo, ela vai estar entendendo muito bem o assunto. Chegou no momento que ela entendeu muito bem, eu ainda tô falando do mesmo assunto, aí fica tedioso. Aí é aquele momento de... Nossa, ainda isso. Nossa, tá revisando isso de novo, isso aí eu já sei. Então não toma esse tédio como se fosse algo negativo. Esse tédio pode ser positivo, né? É sinal de que você já entendeu aquele assunto. Mas eu entendo que as pessoas acham complicado, né? A repetição. Só que em matemática, muitas vezes a gente precisa revisar para que a turma não fique para trás, entende? Se eu só pegar aí adiante, vai ficar uma galera para trás. Eu quero trazer todos juntos ali para que a maioria das pessoas aprenda. Se não tem como a sala inteira, por completo, 100% aprender tudo, que seja pelo menos a maioria das pessoas. É por isso que eu repito. Uma pessoa acha ruim que eu coloque o horário da prova no quadro ao invés de avisar o tempo. Ok. Posso começar a avisar o tempo. Outra pessoa diz assim, a aula deveria ser mais divertida e o conteúdo mais fácil. Seria melhor primeiro a turma gostar de você, professor, para depois gostar da matéria. Eu entendo o que você está dizendo e eu não tenho tempo hábil para isso. Imagina eu fazer 40 pessoas gostarem de mim, né? Eu me esforço ao máximo para que você consiga aprender tudo com o que eu posso ensinar, com toda a minha parte profissional. O ato de gostar do professor ou não, eu entendo que tem um pouco a ver com a parte da aprendizagem. Porque se você se relaciona bem com o professor, se você se dá bem com ele, mais fácil fica de você aprender o conteúdo. E acredite ou não, eu busco fazer isso com vocês, inclusive ouvindo as críticas de vocês, né? Eu sempre fui aberto a críticas. Tá tudo bem você falar. Agora, você fazer a crítica vai levar a mais de um caminho, né? E nem sempre esse caminho é eu fazer o que você tá pedindo. Eu escuto os meus alunos, mas eu busco fazer o que é melhor para vocês. E aí, nem todo mundo vai entender agora isso. Às vezes você precisa de algum amadurecimento para entender que essas cobranças, que esses pedidos, que essas chamadas de atenção partem justamente de alguém que se importa muito com vocês, com o futuro de vocês e que quer ver todo mundo bem. Nem todo mundo vai entender isso. Vai achar a pessoa chata, igual algumas pessoas fazem e falam dos pais, né? Nossa, meus pais são muito chatos, eles não me deixam fazer nada e tal. E às vezes não é isso, né? Você vai ver, na verdade, são pais extremamente carinhosos que se preocupam com seus filhos. Acho que é um pouco disso, assim. Outra pessoa disse que eu deveria deixar os alunos fazerem os exercícios em aula. Eu entendo isso e muitas vezes a gente deixa, né? Eu deixo fazer em sala de aula alguns exercícios ali, para a pessoa praticar um pouco antes de partir para a explicação desses exercícios. Porém, eu não posso fazer isso o tempo todo, pelo mesmo motivo que eu não posso deixar ficar indo fazer o exercício no quadro. A gente tem um tempo que precisa ser cumprido ali, um cronograma, então não dá para fazer isso sempre. Outra pessoa pediu mais tempo para a prova de geometria. É que assim, geometria a gente tem um tempo de aula, né? Então eu busco fazer a prova coerente para aquele período de geometria. Uma coisa que não me disseram aqui, mas que eu conversei fora desse exercício de fazer a crítica e tal, é a respeito de eu ler a prova com vocês.
né? Eu li a prova para que tirasse qualquer dúvida durante aquele período da leitura, porque depois é silêncio total e prova, né? Não ficar tirando dúvida de como é que faz tal exercício durante a prova. Eu nunca respondo, nunca, porque a avaliação, ela pede que você mesmo faça, né? A partir do momento que o professor respondeu o que você tem que fazer, não está sendo avaliado o que você sabe, né? Está sendo dada uma resposta do professor. Então eu entendo que não é algo válido ficar respondendo dúvida de como fazer o exercício durante a avaliação. Por isso eu fazia essa leitura antes. Mas parei. Não farei mais a leitura da prova. E aí, né, vai ter que ter atenção redobrada ali para cada um dos exercícios, para entender muito bem o que está sendo pedido e resolver esses exercícios aí. Aí vai sobrar mais tempo para fazer a prova de geometria. Outra pessoa disse: muito puxado 3 aulas, o senhor explica bem e bastante, mas esquece que cansamos. Não esqueço, o professor também cansa, acredite você ou não. O que acontece precisa ser ministrada essa aula. E aí a gente buscou encaixar da melhor forma possível. Tem outros professores que atendem outras escolas, tem o fato de eu não morar na cidade, né? Eu não moro aqui da UAN, eu moro em Anastácio, eu tenho que me locomover até aí. Então se eu for para ficar dando uma aula picadinha de vez em quando, fica muito complicado pra mim. Portanto, tem esses percalços aí, né? Vai ter que ser 3 aulas. Por enquanto, é isso que a gente tem. É cansativo? É cansativo. Mas é cansativo pros 2 lados e a gente tem que saber lidar. 2 pessoas falaram: queremos mais aulas na sala de informática. Beleza, vamos buscar fazer mais aulas na sala de informática nesse próximo semestre aí. Uma pessoa falou assim: essa é gravíssima. Essa é gravíssima. Tenho dificuldade em matemática. E o problema é que eu não quero me esforçar em aprender. Por que isso é grave? Porque a pessoa tem consciência da dificuldade que ela tem e ela tomou a decisão de não aprender. O que você acha que vai acontecer com as suas notas, meu amigo ou minha amiga? O que vai acontecer com o seu aproveitamento dessa disciplina? Tipo, tudo bem você não amar uma matéria, mas se você se propõe a estudar, você precisa fazer aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E eu diria que aquilo que você não gosta, aquilo que você tem mais dificuldade, é aí que você tem que colocar mais empenho para dar conta do recado. E não fugir disso. E nesse processo, eu tô para te ajudar a conseguir entender. Então, assim, minha sugestão. Você falou que o problema é que você não quer se esforçar em aprender. O problema é esse não querer. Primeiro, você tem que passar a querer mudar essa situação. Porque a partir do momento que você passar a querer, aí é possível mudar, aí é possível você aprender aquilo que você não sabe. Como? Tirando dúvidas em sala de aula, fazendo perguntas, fazendo a lista de exercício, mostrando onde você está travando. Isso vale para matemática e vale para outras disciplinas também. Se você não quer se esforçar, o problema está no não querer, beleza? Eu espero que mude esse comportamento. Outra pessoa disse: quando você está explicando uma coisa e parte para outra, é ruim. Eu entendo essa crítica, inclusive eu já conversei com a pessoa. Tipo assim, o que é esse tá explicando uma coisa e parte para outra? Às vezes eu estou explicando uma forma de fazer uma divisão, por exemplo. Aí eu explico até o final. Falo, ó, a divisão dá para fazer assim, assim, assim. Termino a explicação sobre divisão. Terminou a explicação, você tem uma turma de muitos alunos onde alguns têm mais facilidade e entenderam o que você disse. Outras pessoas vão tirar algumas dúvidas nesse processo que eu estou explicando. Beleza, conseguiu aprender aqui. E outras não entenderam nada ou ficaram com muitas dificuldades. E às vezes pode ser que essas outras que não pegaram esse jeito de fazer olhem um segundo jeito de fazer, que eu mostro na sequência. Depois de ter terminado esse jeito, eu mostro outro jeito e a pessoa entende esse outro jeito. Então, assim, quando está explicando uma coisa e parte para outra, não é bem assim. Explico uma coisa até o final, depois eu explico que tem mais de uma forma de você fazer essa mesma coisa. Matemática, as pessoas têm uma ideia de que, por ser conhecida como exata, ela tem um único jeito, tem uma forma exata, tem só esse caminho. E não, na verdade não, você tem tantas formas diferentes de fazer as contas por caminhos diversos e chegar no resultado correto, principalmente quando você está trabalhando com números, né, com expressões numéricas, fazendo multiplicação, divisão, soma, subtração, trabalhando com fração ali. Tem tantas formas de você trabalhar sem calculadora, truques legais de você aprender para você chegar num resultado correto, depois quando você precisar colocar isso em prática sem um aparelho eletrônico na sua mão. Tem tantos truques legais que eu acho um desperdício não mostrar para a turma que existem esses truques. Então, assim, é explicada a forma padrão e são mostrados algumas formas adicionais, às vezes, de se fazer uma continha ou outra. Isso daí é uma tentativa minha de enriquecer a aula. E, além disso, não deixar o negócio, né,
no concreto ali, ó, só existe esse jeito de fazer, isso é horrível, né? Falar só tem essa forma, tem que fazer assim, eu acho isso horrível quando parte de um professor de matemática. A não ser que realmente só tem uma forma de fazer, aí tudo bem. E essa eu deixei pro final porque ela é fantástica. Eu tenho muita timidez. Você poderia tirar mais dúvidas pela expressão no meu rosto. A expressão de dúvida da pessoa. Gente, você precisa, se você se enquadra nessa situação, se você não é uma das pessoas que tá rindo agora, né? Se você é a pessoa que se enquadra nessa situação e é tímido ou tímida para fazer pergunta, você acha que o professor vai adivinhar que você tá olhando assim para ele, ó? E você tá com dúvida? Ele não vai. Ele precisa que você diga. Eu preciso, pelo menos, né? Que você diga. Professor, fiquei com dúvida. Essa parte eu não entendi. Esse trecho, o senhor poderia explicar de novo? Isso daí você poderia dar um exemplo, professor? Se você não fala, não tem como ler pensamento nem expressões de mais de 30 alunos durante a aula. Não tem como. Às vezes eu até consigo perceber que uma pessoa ou outra está com dúvida, né? E aí volta naquele processo, né? Por que se repete tanto? Porque às vezes eu tô vendo que algumas pessoas estão com dúvidas, né? Ou muitas pessoas. Então eu dou uma retornada, explico de novo, dou um exemplo. Agora, nesse caso é você que precisa vencer esse medo de fazer perguntas. E começar a fazer essas perguntas. Não é vergonha nenhuma você perguntar. Pelo contrário, a gente está em sala de aula justamente para isso, né? Aprender. Aprender, perguntar, desenvolver não apenas as habilidades matemáticas, mas as habilidades sociais ali também durante a aula. E de forma geral, várias pessoas foram colocando ali nos comentários que elas ficaram felizes que eu sou paciente, que eu tenho um canal no YouTube ensinando, então ficam felizes de poder assistir os vídeos e me desejando boa sorte, felicidade. Eu fico muito feliz e saibam que é algo mútuo. Eu tenho muita felicidade em ministrar a aula para vocês, no caso de vocês, aula presencial, mas eu também ministro aulas na internet e fica mais distante da gente sentir, né, esse calor humano que existe aí. Mas de forma muito geral e ampla, eu quero dizer para todas as pessoas das quais eu sou professor, se eu te dou aula na internet, eu sou seu professor também, de certa forma, que eu fico muito feliz de ter a sua presença na minha vida. Quero agradecer aí por todos os bons e maus momentos. Espero que você possa contar comigo. E fica o meu convite para que você conheça o meu trabalho, tanto nesse canal aqui, o Cafemática com o Professor Fernando, onde eu falo sobre informática, sobre como usar programas, sites, formatar textos e tal, como também no Matemática Professor Fernando, onde eu explico só sobre matemática, e no LaTeX com o Professor Fernando, onde eu ensino a mexer no LaTeX, que é para construir textos de forma mais profissional. Os links todos estarão aqui na descrição. E aí eu vou deixar uma perguntinha aqui no final. Você que é aluno ou aluna, o que você não gosta que o seu professor faz? Deixa aqui nos comentários. Tô curioso para saber dos outros professores. O que você pensa aí? Sem deixar nome de pessoas, tá? Não vamos ser antiéticos. Conta só o que você não gosta. Ou o que você gosta do seu professor ou professora de matemática. Aguardo aqui curioso. Espero que você tenha gostado das minhas respostas. Um forte abraço e até a próxima. Falou!